Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Com mais de 12 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19 no Brasil, é importante pensar em uma possível epidemia mais silenciosa. Estamos falando da síndrome pós-Covid. Existem estudos que revelam que até 80% dos recuperados sentem ao menos um sintoma até 4 meses depois do fim da infecção. Uma pesquisa de uma universidade da Carolina do Sul mostra que 8 em cada 10 internados em casos graves por causa da Covid-19 ficaram com alguma sequela. Na rede privada, o aumento por reabilitação aumentou 50%. A rede pública não tem estrutura para atender essa demanda. Entre os principais sintomas de complicações estão fadiga, falta de ar, dores de cabeça, tromboses, queda de cabelo e dores musculares. Mas em casos mais graves, as sequelas podem atingir até o sistema nervoso e cognitivo. Isso sem falar nas doenças mentais, como depressão e ansiedade. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente da Sociedade para Estudos da Dor do Distrito Federal e coordenador do Grupo da Dor do Hospital Universitário de Brasília, Dr. Carlos Gruppen. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Obrigado doutor. pela oportunidade. Um tema tão importante para a gente falar, né? Porque até então o foco está muito voltado, obviamente, para a Covid. As pessoas estão com receio de pegar, a gente veio aí que essas variantes estão vindo de forma né, mais duras, mais rígidas, com sintomas, pegando outras faixas etárias. Mas temos que pensar também nessa questão pós-Covid. A síndrome pós-Covid, que a gente tem visto que muitas pessoas estão desenvolvendo e ela acomete o indivíduo como um todo. Então, a maioria das pessoas tem mais de um sintoma e mais de um sintoma que pode ser incapacitante. Vou dar um exemplo que fica mais fácil de entender. A Covid, o que causa o mal na Covid, principalmente, é a resposta inflamatória. É uma resposta inflamatória muito intensa no organismo inteiro. O que acontece? Após essa resposta inflamatória, o organismo ele tem um mecanismo de contrabalançar isso com uma resposta contra a inflamação. E isso acontece exatamente no momento pós-Covid. Então, a primeira marca do pós-Covid é a imunodepressão. Depois de uma grande resposta inflamatória, vem as substâncias que são contra a resposta inflamatória. Eu vou citar só uma, que é extremamente importante, é o TGF-beta. Assim, o TGF-beta, ele inibe a resposta inflamatória e ele é responsável pela fibrose que ocorre no pulmão, nos vasos, no coração. E o TGF, ele tem muitas alterações clínicas, cursam com variações do TGF, como depressão, ansiedade, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, doenças de diversos órgãos. Então, é esperado que essa doença, após Covid ou Covid longa, seja multifacetada também. Meu Deus. Então, a gente vai ter uma geração pós-Covid, né? Sim. Com sequelas. O que fazer para amenizar esses danos? Inicialmente, a gente não tem uma prevenção, né, da síndrome pós-Covid. O que a gente tem de prevenção é da própria Covid. As coisas são sempre faladas na televisão, de a gente evitar aglomerações, usar máscara. É isso que a gente pode fazer para evitar o pós-Covid. E a vacina, né, doutor? Sim, com certeza, sem a menor dúvida. Infelizmente, eu vou reforçar aqui com o senhor, que é um médico, que é um especialista da área, existem pessoas que se negam ainda a tomar a vacina, por N motivos. O que o senhor falaria para essas pessoas? Olha, está bem estabelecido na literatura que a vacina pode ser uma arma importante para a gente barrar a disseminação do vírus. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde já fala em relação a isso. Eu não sou imunologista, então talvez dessa área eu não possa participar tanto, mas eu, minha família, meus pacientes, eu recomendo sempre. Perfeito. O senhor já tomou a primeira dose, né? Isso fez questão de tomar a primeira dose e é o que a gente tem hoje, né? Exato. É o que a gente tem hoje. Então, quer dizer, não há, portanto, algo que podemos fazer para evitar essa síndrome pós-Covid, né? Como o senhor estava pegando, vou pegar esse raciocínio do senhor. Então, a ideia a recomendação é continuar tomando todos os cuidados, mesmo as pessoas já vacinadas, que a gente sabe que elas também podem transmitir para outras pessoas, porque o raciocínio é tentar evitar pegar a própria Covid, é isso? Isso, exatamente. É bastante importante seguir todas as recomendações. Certo. Uma vez que a pessoa contraiu
né, a Covid. Aqui eu contraí, enfim, várias pessoas contraíram, apesar dos inúmeros cuidados que nós aqui da Band temos, mas está aí, infelizmente, é uma coisa que está aí praticamente que é inevitável para quem continua no serviço essencial, no trabalho essencial. Uma vez que essa pessoa contraiu, o que ela deve fazer, quais os especialistas que ela deve procurar, por quê? Porque uma vez que você se livra da Covid, obviamente que dá aquele alívio, né? Sendo casos mais graves ou não, mas tem aquele alívio. Mas aí tem essa preocupação pós-Covid. O que a pessoa deve fazer, quais os especialistas que ela deve procurar, de que forma investigar melhor essa questão pós-Covid? Olha, o que a gente tem visto que é mais assim, assustador é que pessoas até que tiveram Covid assintomático, ou seja, não tiveram, não fizeram o exame, aparecem com síndrome pós-Covid. Você vê pessoas, por exemplo, a gente vê muito em síndrome pós-Covid, sintomas como fibromialgia, dor no corpo e fadiga. Esse é o mais comum que a gente tem visto. Então, essas pessoas, o que a gente tem visto? Um aumento da incidência dessa fibromialgia, de uma fibromialgia-like, uma doença como a fibromialgia, e também aquelas pessoas que já têm diagnóstico de dor crônica, elas estão piorando muito, entrando em crises muito difíceis de ser tratadas. Então, isso que a gente está vendo, isso de mais contundente, né? Tem muitas consequências, não é só essa. Preocupa muito a questão da trombose, estado de hipercoagulabilidade depois, mas só o acompanhamento médico pode definir o que é melhor para cada pessoa. Não tem aquela bala de prata, aquele magic bullet, que você vai resolver todos os problemas do Covid com uma coisa. Realmente, isso não é muito realista. Assim, o que a gente tem que ver, procurar o médico, seu médico de confiança. Se tiver algum sintoma de fadiga, um profissional que pode ajudar é exatamente o fisiatra, o reumatologista, que trabalham nessa área de reabilitação. O reumatologista não, mas é interessante o fisiatra, por quê? Porque ele pode ajudar na parte da dor crônica, pode ajudar na reabilitação pulmonar e reabilitação cardíaca, que são consequências comuns. Perfeito. Doutor, eu queria perguntar para o senhor citou aí Fisiatra, a especialização de especialidade de fisiatra, e também queria que você explicasse um pouco como é que é essa especialização da dor dentro da medicina. Olha, algumas especialidades, clínica médica, pediatria, anestesiologia, eles podem, se cumprir requisitos da associação médica, eles podem fazer uma prova para virarem especialistas em dor. Esse título é fornecido pela associação médica. E o que um médico especialista em dor trata, de uma forma geral? Olha, a dor é multifacetada. A gente tem desde dor de cabeça, dores musculares, que são as mais comuns, osteomusculares, dores abdominais crônicas. Assim, dor é uma especialidade bastante variada, porque vai desde a neurologia até a ortopedia, que são coisas teoricamente bem opostas. Então, o médico da dor, o que trabalha com dor, ele tem que entender, pelo menos um pouco, desde a área de ortopedia até de neurologia. E tem casos específicos, por exemplo, o senhor citou a fibromialgia, né, que seria um dos importantes sintomas pós-Covid, que faz parte da síndrome pós-Covid. Só que a fibromialgia, não existe um exame específico para detectá-la, não é verdade? Verdade, o diagnóstico é eminentemente clínico. O que a gente acha hoje da fibromialgia, que ela é uma alteração, assim, de maneira grosseira, é uma alteração no limiar de dor. Pessoas têm o limiar de dor mais baixo. O estímulo necessário para desencadear a dor nessas pessoas é bem menor. Elas sentem realmente muita dor. Poucas pessoas acreditam. Ela fica desacreditada até pela família. É isso. Isso é um ponto importante, porque existem doenças cujos diagnósticos não tem, assim, um exame específico que está lá, ó, você tem depressão, né? Um exame no cérebro, um exame de sangue. Então, essas doenças, existe um pouco de preconceito da própria sociedade. Ou seja, pelo que eu sei, quem tem fibromialgia tem dores terríveis. E muitas vezes isso não é entendido dentro do mercado de trabalho, dentro da própria família. E aí, onde que entra o médico também nesse contexto? Na verdade, muitas doenças têm essa característica, né? Quando a pessoa fica, por exemplo, tem uma hepatite A, que é uma hepatite autolimitada, ela fica toda amarela. Sim. Então, ela está doente. É verdade. Mas uma pessoa com depressão ou uma pessoa com dor crônica não se vê. Apesar de ser uma coisa muito mais grave e de repercussão em toda a vida
Então, assim, existem maneiras de amenizar a dor crônica. Quanto mais tempo demorar para tratar, mais grave ela fica. Ela não é estática, ela evolui. Então, assim, é importante procurar os médicos específicos para tratar dessa dor. Particularmente, como nós estamos falando de dor difusa, seria o fisiatra ou o reumatologista. E o fisiatra, como é que é a especialidade dele? Para a gente explicar para o público leigo. O fisiatra, ele trata da reabilitação dos pacientes. Por exemplo, pacientes com lesão medular, pessoas com lesão cerebral, pessoas com dores crônicas, pessoas com dores no ombro, por exemplo, dor no joelho. Ele é como se fosse o ortopedista clínico, que não opera. E ele é como se fosse um neurologista, porque as dores estão associadas à parte ortopédica e à parte neurológica, dentre outras coisas, inflamatórias, mas é mais ou menos um misto de clínica médica, ortopedia e neurologia, sem a parte cirúrgica. Interessante. Nós temos aqui vários sintomas da Covid, né? Inclusive o próprio colega aqui do estúdio estava dizendo que a irmã dele teve Covid, já se curou há 2, 3 meses, mas ainda tem a perda do olfato do paladar. Eu também tive a perda do olfato do paladar, fui recuperando aos poucos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por que a Covid gera essa perda do paladar? Eu sei que é tudo muito recente, até para vocês médicos também, né? Claro. É tudo muito recente, mas o que os estudos nos mostram sobre isso? E se é possível, por exemplo, uma pessoa não voltar mais a ter o paladar e o olfato? Olha, o que a gente sabe sobre isso é relacionado aos estudos de necrópsia que foram feitos na época do coronavírus, na outra epidemia de coronavírus, que foi entre 2002 a 2004, se eu não me engano. Eles descobriram que esse coronavírus ele chegava ao cérebro através do nervo olfatório e chegavam na região do cérebro do paladar e do olfato. O que acontece? A recuperação dessa síndrome pós-viral, o que a gente tem de inferência em relação às outras síndromes pós-virais. Então, teoricamente, a questão da fadiga demora, em média, 20 meses. Mas a gente não sabe... 20 meses. Agora, a gente não sabe como vai se comportar. Verdade. Não temos tempo ainda para analisar. Não tivemos tempo ainda. Então, assim, parafraseando o Churchill, Winston Churchill, ele falava assim, nós não estamos no final, e nem no início do final. É verdade. Nós estamos no fim do início, infelizmente. É verdade. Agora, sim, outro colega aqui também disse que sente ainda o amargor na boca, que está ligado, né? Essa questão do paladar. Essas pessoas, elas devem procurar especialistas, por exemplo, essa perda do paladar que ainda não voltou, essa fadiga, enfim, esse gosto estranho que continua na boca. A ideia é procurar imediatamente algum especialista para poder tratar, ou ao longo do tempo esperar, já que não é algo que está interferindo tanto no dia a dia da pessoa? Olha, existem outras causas de perda de paladar, perda de olfato, falta de ar. Então, se a gente atribuir tudo ao Covid-19, muitas doenças podem deixar de ser diagnosticadas. O fato de ter Covid-19 não quer dizer que outras doenças não estão aí. Então, eu recomendo sempre que tiver um sintoma, procurar o médico específico, no caso, um otorrino, para ver realmente da síndrome pós-Covid ou tem alguma coisa a mais. Os exames vão mostrar. Se tiver falta de ar, um pneumologista deve ser consultado. Sim. Pode ser uma outra coisa. É interessante isso, porque a gente acho que seria difícil não ser assim, né? A gente está vivendo esse segundo tsunami, né, da Covid, onde as pessoas estão com medo de contrair, obviamente, a Covid, e aquelas que têm mais consciência seguem aí o que a ciência diz, o que os médicos dizem, mas as outras doenças também estão aí, não pararam, né? Exato. Então, é importante também você ter esse equilíbrio, e até mesmo existem estudos que revelam que pessoas estão deixando de procurar outros especialistas, pessoas, inclusive, com câncer, pararam o tratamento. Então, é importante dar esse alerta para a população também. Claro. Bom senso é sempre importante, né? Se a gente puder se proteger o máximo possível, mas se tiver um sintoma, como um sintoma mais grave, um sintoma de insuficiência cardíaca, um sintoma, tem que realmente procurar o médico, assim, com toda a proteção possível. Mas a gente não pode negligenciar os outros problemas clínicos por causa da pandemia. Claro, o bom senso, nesse caso, impera. Com certeza. Doutor, existe um número considerável de pessoas que relata também alguma dificuldade na memória.
perda na memória, alguma coisa, essa dificuldade mesmo de se lembrar de algumas coisas, isso pode também estar relacionado a sintoma pós-Covid? Sim, bastante, por sinal. Esse é um sintoma clássico da fibromialgia que a gente chama de brain fog. É como se a consciência ficasse com uma nuvem na frente. Então, assim, é muito comum, as pessoas estão se queixando disso, a gente tem pouca opção terapêutica. Mas é um sintoma muito importante. Preocupa muito a questão da capacidade produtiva dessas pessoas. Muitas pessoas não conseguem concentrar no trabalho. Mas uma coisa, assim, a única coisa positiva é que as pessoas estão entendendo como um fibromialgico se sente. Esse é o lado positivo da gente ter uma doença que causa sintomas fibromialgia-like, né, como a fibromialgia. Sim. O senhor estava me dizendo aqui que é uma espécie de... Estão descobrindo, é tudo muito recente, né? Uma espécie de drenagem linfática do cérebro, é isso? Assim, o que acontece? Os estudos anatopatológicos que eu falei no bloco anterior, que foram feitos com o SARS de 2002 a 2004, mostram o seguinte, que a drenagem do cérebro, de retirar aquelas substâncias tóxicas que tem em todo o metabolismo celular, elas são retiradas por um sistema linfático especial do cérebro. Não é o sistema linfático comum do resto do corpo. E se isso não retira o suficiente, a gente tem problemas cognitivos. Assim, o Alzheimer, uma do que acontece na fisiopatologia do Alzheimer é o acúmulo de substâncias no extracelular cerebral. E na fadiga crônica da fibromialgia, também tem estudos que mostram que tem substâncias que não são drenadas adequadamente. É possível fazer alguma coisa nesses casos para que a pessoa, para que esse dano, primeiro, é possível reverter esse dano, uma vez que ele já tenha ocasionado no cérebro, e é possível você tentar estagnar? Digo isso por quê? Porque no Alzheimer, uma vez que o dano já comprometeu, você não consegue reverter isso. Mas existem medicamentos que fazem com que a doença não avance tanto, pelo menos os estudos que a doença não avance tanto. Nesse caso, é possível se fazer alguma coisa especificamente com relação a isso? Em relação a medicações, a gente não tem nada estabelecido sobre isso ainda. Sim. Agora, sim, poderia ser feito e está sendo feito no mundo inteiro, reabilitação. Sim. Da mesma maneira que a gente faz reabilitação para melhorar a parte física, a gente faz reabilitação cognitiva, que tem profissionais, neuropsicólogos, que trabalham a memória, a concentração, características que podem ter sido danificadas. Eu acredito que, independente da gente ter uma prova significativa disso, é bastante importante procurar, às vezes, um neuropsicólogo para poder ver se tem indicação de fazer esse tipo de reabilitação cognitiva. Em muitos pacientes com outros problemas, a gente tem resposta. Na fibromialgia pura, às vezes, se o paciente tem algum déficit cognitivo, alguma alteração de memória, isso pode ser trabalhado. Como a gente vê resultado da fibromialgia, eu acredito que na síndrome pós-Covid possa ser uma coisa análoga. Doutor, o que a gente sabe dessas novas variantes? Como jornalista, o que eu vejo que os especialistas falam está atingindo não só apenas os idosos, mas um número relativamente grande de jovens. Estão, inclusive, sendo internados com sintomas gravíssimos, até mesmo chegando a morrer. Então, quer dizer, essa variante, ela está atingindo, ela ampliou o grupo, né? Não só os idosos, ela ampliou o grupo. O que mais que a gente sabe sobre essas novas variantes? Olha, eu não posso te dar maiores detalhes, assim, porque isso é mais da área da infectologia. Sim, sim. Mas eu dou consultoria de fisiatria num hospital em Brasília. O que eu estou vendo é exatamente isso. Assim, o perfil de pacientes tem mudado, do paciente mais velho para o paciente mais jovem. Mas a gente ainda não tem certeza se é só a questão da variante ou se já é efeito da vacina. Mas, como eu te disse, não é a minha especialidade. Sim. Outra coisa, com relação à sua especialidade, o senhor vem atendendo muitas pessoas que tiveram Covid e que têm sequelas? Sim. Que tipo de paciente chega até o senhor? A maioria com piora de dor crônica e fadiga. Pacientes que já eram meus pacientes, pacientes que já tiveram altas há muitos anos e, assim, pacientes que nunca tiveram dor. Inclusive, pacientes que não têm documentado a história do Covid. Então, acredita-se... Não sabe se teve ou não, é isso? Não sabe se teve. Tá. Mas está com uma evolução tão clássica que a gente suspeita que pode ter sido assintomático. Sim. E a faixa etária desses pacientes que o senhor especificamente atende? Varia muito também ou não? Varia.
mas a gente tem visto aí pessoas aí a partir de 16 anos já com sintomas. Infelizmente, é uma minoria, mas a gente está vendo pacientes cada vez mais jovens. Uhum. E para quem está em casa, porque, como eu disse, é tudo muito recente para os médicos, para a ciência e para os pacientes, né? No caso específico do senhor, que trata essa questão síndrome pós-Covid, e nesse campo específico, né, do fisiatra e também da especificidade da dor, quando procurar, por exemplo, um profissional como o senhor? Para quem está em casa, qual a recomendação que o senhor dá para quando procurar esse profissional? Olha, qualquer sintoma de pós-Covid que tenha alguma alteração de cansaço, dor crônica, falta de ar, eu acho que está indicado procurar um fisiatra ou então um especialista em medicina interna, um clínico. Sim. Para poder triar, para ver o que esse paciente precisa. O que a gente vê é que na maioria dos pacientes tem sintomas de dor e fadiga. Uhum. E quando o senhor fala em dor, porque a dor, às vezes, ela pode ser subjetiva ou não, né? Essa é a grande questão. Quando o senhor fala em dor, esses pacientes que vão até o senhor, eles sentem, por exemplo, o que eu sei da fibromialgia, não sei nada da fibromialgia, mas o pouco que eu sei é que sentem dores no corpo inteiro. Esse é um dos sintomas também? É um dos sintomas. A fibromialgia tem outros sintomas sem ser a dor. Tem alteração cognitiva, tem a questão da dor crônica, problemas gastrointestinais. É uma síndrome bem complexa, né? Mas, assim, o que a gente preocupa muito, que a gente vê bem na literatura, tem um dado interessante, é que se gasta mais com dor crônica no mundo do que com câncer e doenças cardiovasculares somados. Caramba! Então, assim, a pessoa perde dias de trabalho, fizeram um cálculo muito interessante sobre isso. Então, assim, a gente vê que para a economia do mundo, isso pode ser extremamente deletério. Muitas pessoas precisando de melhorar essa parte de voltar ao trabalho. Então, preocupa muito que a gente pode empobrecer. Sim, e o importante é saber, há saídas, há soluções. Há soluções. Maravilha, doutor. Eu agradeço demais a sua participação aqui. Obrigado viu? pela oportunidade. Muito obrigada. E o Band de Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu fim de semana. Até sábado que vem. Tchau, tchau.